Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem tomba sem vida baleado no bairro do Jordão. Mulher assassinada no bairro da Iputinga e o namorado é o principal suspeito. Violência na zona norte do Recife com 4 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 14 assassinatos. 6 dos crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro até agora, no estado de Pernambuco, já foram registrados 3.238 assassinatos, sendo 1.825 no interior e 1.413 no Grande Recife. Emoção em enterro de vítima de bala perdida em tiroteio no bairro da Boa Vista. A notícia é com a repórter Beatriz Albuquerque. A despedida de Hanna Ribeiro Barreto Xavier, de apenas 22 anos, foi marcada pela forte comoção de vários amigos e familiares que lotaram o cemitério de Guadalupe, em Olinda. O pai de Hanna, o supervisor de transportes, Ricardo Xavier, lamentou o fato da filha ter tido os planos interrompidos tão precocemente. É uma dor insuportável. É uma dor que ninguém espera e da forma que foi, pior ainda. E o que mais revolta é que a gente vai saber que daqui a uns dias esse adolescente vai estar no meio da rua procurando fazer ou fazendo a mesma coisa. As informações são de que sua filha era muito esforçada. Tiraram tudo dela. Tiraram o sonho, o desejo de se formar nas atividades, tiraram o sorriso da família e dos amigos, que era isso que ela representava para nós, tiraram. Imagens de câmeras de circuito entre as ruas da Saudade e da União, no centro do Recife, mostram como tudo começou. Na filmagem, um adolescente de 14 anos aparece de camisa escura, portando uma arma de fogo. Ele corre atrás de um homem vestido com roupa amarela. Em uma outra câmera, é possível ver o desespero das pessoas correndo depois de escutarem os disparos da arma. O homem de amarelo morreu e outras 2 pessoas também foram atingidas por balas perdidas. Um idoso, que sobreviveu, e Hanna, que apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos. A jovem foi baleada durante o horário de intervalo da empresa onde havia começado a trabalhar há apenas uma semana. O representante de vendas, Matheus Alexandre, colega de trabalho, disse que mesmo em pouco tempo de convivência, notou como Hanna se destacava. Uma pessoa muito esforçada, né? Inclusive ela estava se destacando em termos de como a gente trabalha na área de vendas, ela já estava vindo como uma pessoa novata, já estava até um pouco acima da meta também, né? Que é exigida, né? Em poucos dias, né? Uma das pessoas que celebrou a cerimônia do velório foi a Yalorixá Rafaela Safira, que conhecia a Hanna há 15 anos. Ela contou que a jovem sempre será lembrada com carinho por todos que a conheceram. Uma mina de luz, né? De positividade, de saber compreender as pessoas antes mesmo de se compreender. De pensar nas pessoas antes de pensar nela mesma. Beatriz Albuquerque para o Bandeira 2. O rapaz que morreu no local alvo do atirador, identificado como Leandro Cardoso, tinha 30 anos de idade, era conhecido como Porquinho. Nas últimas 24 horas foram registrados 2 assaltos a ônibus. Um deles, da empresa Conorte da linha Abreu Lima, Prefeitura Cidade do Recife, assaltado na Avenida Antônio da Costa Azevedo, pertinho do Centro de Convenções em Peixinhos, Olinda. Foram 2 homens armados com facões, roubaram os pertences do cobrador e também dos passageiros. O outro ônibus fazia a linha Jardim Piedade e foi assaltado no bairro do Pino, ali na Brasília Teimosa. 2 suspeitos estavam armados de revólveres e roubaram os pertences dos passageiros. Valdemiro José da Conceição, de 54 anos de idade, residente no Engenho Pau Santo, no Cabo de Santo Agostinho,
foi assassinado a bala no sítio Céu Aberto, na estrada do Engenho Velho, lá no Cabo de Santo Agostinho. A única informação é de que o crime foi cometido por 3 homens desconhecidos. Corpo de motorista de aplicativo desaparecido é identificado pela família. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. O desespero foi grande quando familiares e amigos do motorista de aplicativo encontraram um corpo em uma mata fechada no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Alisson de Freitas Lima, de 32 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira. Sem apoio da polícia, de acordo com o empresário Vitor Gomes, eles resolveram entrar na mata sozinhos pela manhã, depois que receberam uma mensagem anônima falando que o corpo do motorista estaria na mata. Até um drone foi utilizado nas buscas. A gente já estava pretendendo fazer uma busca nessa área aqui, que o carro dele ficou muito tempo parado, e foi quando a mãe dele recebeu uma ligação anônima dizendo que o corpo dele estava por aqui. E a gente veio para achar, e graças a Deus a gente conseguiu achar sem a polícia, sem ninguém. Porque a gente está aqui, a gente fez aqui o suor dos amigos, a família lá esperando. Então, se não fosse a gente, o corpo dele estaria desaparecido e seria mais um dia ruim para a mãe dele. O corpo já estava em estado de decomposição, mas algumas peças de roupas foram reconhecidas pelos amigos de Alisson, como conta o advogado Danilo Cerqueira. O pessoal que achou, no primeiro momento, tirou a foto da meia, mandou para a esposa dele, e ela identificou como se fosse uma meia da mãe dela, né? No caso, a sogra dele. Um short, ele tem uma foto no Instagram com esse short, e é muito difícil não ser, né? No início da tarde, as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros chegaram ao local. De acordo com o delegado Vitor Leite, a vítima foi queimada e nenhuma lesão foi identificada no corpo pelo estado em que se encontrava. A gente não conseguiu localizar nenhum tipo de lesão no corpo. Havia alguns sinais de decomposição. A gente não consegue atestar que eram sinais de lesão, e sim sinais de decomposição cadavérica. Delegado, até o momento, o que é que vocês conseguiram identificar? A gente conseguiu identificar que realmente o corpo ele foi assassinado, né? Então se trata de um homicídio. Agora, a causa ou qual instrumento que foi que deu origem a esse homicídio, a gente não consegue atestar. Então vai aguardar a perícia no Instituto de Medicina Legal. A perícia está anatoscópica. O que levou a polícia a acreditar que trata-se de um homicídio? A dinâmica aqui da cena, né? O corpo como ele foi encontrado, os sinais que o corpo foi queimado. Após o trabalho da perícia, o corpo foi levado para o ML no Recife. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia da Delegacia de Brejo da Madre Deus está investigando a morte de Bento Nicolau de Araújo. Um idoso de 60 anos de idade, era comerciante conhecido como Bento do Bar. Ele foi assassinado com tiros de pistola 380 em frente à residência dele, na Travessa Severino Ananias Ramos, lá em Brejo da Madre Deus. O que se sabe é que foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime. A polícia em Gravatá está investigando a morte do caseiro Tassiano Cândido Ferreira, de 28 anos, assassinado com 4 disparos de arma de fogo na rua Amélia Gino Barros, no bairro Novo, lá em Gravatá. Alex da Silva Souza, este rapaz, foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da PE 576, em terras do sítio Juá, no Parque de Vaquejada e Unicuri. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e a vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. Um casal de idosos, Cirilo Muniz de Carvalho, de 88 anos, e Maria do Carmo Bezerra de Carvalho, 81 anos, foram assassinados. Foram encontrados mortos em casa e quase queimados. Isso aconteceu na rua Isidoro Conrado de Lorena Issá, em Serra Talhada. A polícia está investigando a morte e o assassinato dos 2 idosos, cujos corpos de Cirilo Muniz de Carvalho, 88 anos, e Maria do Carmo Bezerra de Carvalho, 81 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Josemir Evangelista da Silva, conhecido como Patrick Agiota, um rapaz de 41 anos,
residente na rua José Mariano, em Ribeirão, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Bernardo Vieira, lá em Ribeirão. Crime praticado por 2 homens desconhecidos. O corpo de Josemir Evangelista, o Patrick Adiota, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Walter Amaro Apolinário da Silva, de 38 anos de idade, foi assassinado a bala em frente à garagem da residência dele. Ele estava chegando em casa quando, antes de abrir a garagem para entrar com o carro, na rua João Felipe, na Vila Rica, em Ribeirão, ele foi emboscado e assassinado a bala. A motivação é desconhecida e o corpo de Walter Amaro Apolinário da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Jovem tomba sem vida baleado no bairro do Jordão. Mulher assassinada no bairro da Iputinga e o namorado é o principal suspeito. Violência na zona norte do Recife com 4 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligados com a gente aqui na Jornal, Paulo Roberto do Chapéu, está lá no Mercado Público em Camaragibe. José Wilson é motorista de aplicativo, mora em Paulista. A turma da carne no Maranguape Zero, ali no terminal das Combis, lotação. Inclusive estão lá Jéssica Jorge do Morro da Conceição e também tem lá Paulo Brinquedo do CDU, na 4ª etapa do Rio Doce, amigo de Júnior Cabeção. A família de Ângelo Bione está lá no bairro de Areias. No Centro Comercial de Casa Amarela estão lá Zezinho, Paulo, Gago, General Didi, Arnaldo, Jair e Negumi, também Júnior do CD. Will Eletricista e Vira Bicho estão em Pau Amarelo Paulista. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira também com o motorista Fred. A presidência do Campol está sempre ligada com a gente. O presidente é Paiva, o vice é Pedro Lins, diretores Luiz Carlos Tatu e Marcos Pereira, além do comissário Euclides, esposo de Dona Marise. Marconi está lá na Eletro Souza, na Rua do Pombal, em frente a Delmo, no bairro de Santo Amaro. Francisco da SDS e também Brasil, todos ligados com a gente. Chico mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. No cemitério do Pacheco estão DJ Biti, Vovó Margarete e também o administrador, que é o Jorge Bicão. No loteamento Santana, em Camaragibe, o pessoal da Bodega do Ninho, foi inaugurado recentemente, no último dia 10, o Tenente Rivelino está lá, Mano, Poró, Biito, Nonô, também Cobrão e também o comissário Fernando Paqueta do Cafezinho, está lá no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, sintonizado com a gente aqui na Rádio Jornal. A polícia investiga a morte do trabalhador rural Damião Pereira de Lima, um jovem com 23 anos que foi baleado na cabeça em frente à residência dele na Rua Projetada, bairro DNR, em Floresta. Ele chegou a ser levado para o hospital local. O que se sabe é que foi um só elemento que atirou nele. Luciano Bezerra de Lima, de 31 anos de idade, foi assassinado antes de ontem e a polícia também está investigando o caso. Ele foi morto a bala na Rua Abílio César Pedrosa Neto, que fica no bairro da Palestina, em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com informações, ele costumava participar de jogo de azar. Bebia e jogava e acabou sendo assassinado. Em Belo Jardim, a polícia também investiga a morte de José Nadielson Pereira da Silva, de 37 anos, assassinado com tiros de pistola 380 na Rua Guilherme Henrique, lá mesmo em Belo Jardim. E em Brejão, no interior do estado, a polícia está tentando identificar as causas da morte de Juscelino Torres da Silva, de 27 anos, assassinado a bala na Avenida Bacharel Francisco Pereira Lopes, na Praça José Augusto Pinto, lá em Brejão. Foram 3 homens em um carro Gol branco que cometeram o crime. Em Água Preta, a polícia investiga a morte do jovem Hélio Romão da Silva Filho, que tinha 19 anos de idade. Ele morava na Rua Manuel Borba, em Água Preta, e foi assassinado a tiros na barraca de Dudé,
na rua Lito Azevedo, bem no mercado público lá de Água Preta. Foram 2 homens encapuzados numa motocicleta que cometeram o crime. De acordo com informações, a vítima teria envolvimento com as drogas. Em Santo Amaro, ligados com a gente na Jornal Vanvan MC Guela. Saulo Holanda está em Olinda. Carlos Gomes, contador, e Meriótica, o pessoal lá no bairro do Janga, em Paulista. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. Zé do Sal, meu amigo Biá, da rede de supermercados em Águas Compridas, Olinda. O doutor Paulo de Tasso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o segurança Eziel. O professor Rivaldo está em Abreu Lima e o pai dele é o seu Pedro Tempero, no bairro do Nobre. O sargento PM Filho é o bagagem da estância. Walter, taxista, e a esposa estão em Camaragibe. Elias Florencio dos Anjos, um cidadão de 66 anos de idade, conhecido como Elias do Pastel. Ele foi encontrado morto com a faca enfiada no pescoço no quintal da residência dele na Avenida Zumiro Guilherme, no bairro da Boa Vista, em Jupi, no Agreste do Estado. A polícia continua investigando o caso. Suzana de Melo Matos, de 29 anos de idade, foi encontrada morta em casa, em cima da cama, na Rua do Sol, bairro da Coab 1, em Garanhuns, no Agreste do Estado. A causa-morte é ainda desconhecida. O corpo de Suzana de Melo Matos encontra-se no Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Jorge dos Santos Barbosa, com 28 anos de idade, e José Jefferson Lino da Silva, 19 anos, eles morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta que eles estavam em um Corsa Classic. O acidente aconteceu na Rua Maria Brito, em Pesqueira, ali pela PE 217. Os dois ainda chegaram a ser levados para o hospital local, de onde os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. O Wilton Carlos de Lima, de 45 anos de idade, residente na Avenida Senador Robert Kennedy, na Ibiribeira. Ele trafegava de motocicleta e foi atropelado na Estrada da Batalha, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, por um caminhão cuja placa não foi fornecida. O Wilton Carlos de Lima foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento UPA da Ibiribeira e depois removido para o HR, mas faleceu em consequência da gravidade dos ferimentos. Olha, minha gente, hoje a partir de 1h da tarde haverá confraternização dos técnicos da Jordão Refrigeração, com a participação de Nininho, a esposa Fernanda, Fabrício, Eduardo, Jonas e também Bruno de Maranguape. E falando em festa, vamos falar dos aniversariantes de hoje, começando com os da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Estão aniversariando hoje Edson Manuel de Santana e Jorge Germano da Silva. João, conhecido como 5,5, isso mesmo, João 5,5 está completando 82 anos, mora no bairro de Campo Grande. Ele é amigo de Regis, que mora no Largo Dom Luiz, em Casa Amarela. Mi Marceneiro, da Rua Fernandinho, no Córrego Genipapo, também está aniversariando. O Wellington Barbosa é o conhecido taxista Barbosa, completando hoje 49 anos de idade. Ele é filho de seu Lauro. Edivaldo, conhecido por Flor, está aniversariando. Ele é esposo de Maria, que vai organizar uma festa com os amigos Carlos Peroba e Dalva. E agora os aniversariantes da Merck PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos Gilberto Matias dos Santos, João Nascimento Santos Barros e Antônio Zenildo da Silva. E também as pensionistas Maria do Carmo de Souza e Marlúcio Pereira da Silva. Claudemir Pereira, sobrinho, um rapaz de 27 anos de idade, foi baleado quando estava bebendo em frente à residência dele na Rua Bom Jesus, na cidade de Itabira. Um só elemento numa motocicleta queria o celular dele, pediu o celular, ele não deu, e aí por conta disso o cara atirou nele. Claudemir Pereira, sobrinho, foi levado para o hospital local e depois removido para o hospital em Afogados da Engazeira. No Emerson dos Santos Alves, Luiz Fernando da Silva Souza e um adolescente de 17 anos foram agredidos na PE 37. Ele foi bem na Funase do Cabo. Eles foram agredidos, uma confusão que teve lá, e os criminosos ainda atearam fogo no local. 4 infratores foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados. Mulher assassinada e o namorado é o principal suspeito. O crime aconteceu no bairro da Iputinga. Amanda
Amanda Silva Pedrosa, de 38 anos de idade, foi encontrada morta por asfixia, amarrada e amordaçada. Ela foi encontrada morta no apartamento dela, na rua Gaspar Pérez, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. O principal suspeito é o atual namorado dela, Rafael José Dornelas Câmara Guedes Alcoforado, de 40 anos, que inclusive, segundo informações, teria fugido com o carro da vítima. De acordo com informações, a mulher teria sido morta na última terça-feira durante uma comemoração festiva. O corpo de Amanda Silva Pedrosa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem tomba sem vida baleado no bairro do Jordão. Matheus Henrique dos Santos, de 24 anos de idade, um jovem ex-presidiário, residente na rua Canadá, na Coab, no Recife. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Francisco Beltrão, cruzamento com a rua Monsenhor Hipólito, no bairro do Jordão, no Recife. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Violência na zona norte do Recife com 4 assassinatos. Um dos crimes aconteceu na escadaria no bairro dos Unidos e a vítima, identificada apenas como Black, que foi assassinado com disparos de arma de fogo. No Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama, elementos desconhecidos mataram a bala um rapaz identificado apenas como Bruno. E no Brejo da Guabiraba, elementos desconhecidos mataram também um homem que não foi ainda identificado. Os corpos desses 3 foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E o 4º homicídio registrado na zona norte do Recife, a vítima foi José Carlos de Souza, que tinha 45 anos de idade. Ele morava na segunda travessa do Chafariz, no Alto José do Pinho, também zona norte do Recife. Ele foi morto ontem por volta das 8 horas da noite, com tiros nas costas e na cabeça, bem pertinho do Clube Bom Sucesso, lá mesmo no Alto. Foram 2 homens encapuzados numa motocicleta que cometeram o crime. No local impera a lei do silêncio. De acordo com informações, José Carlos de Souza, ele seria informante da polícia e pode ter sido assassinado por causa dessa situação. O corpo dele também foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.